Você vai conhecer um pouco do projeto Remando em Preservação. 2 baianos resolveram mapear o litoral brasileiro de pertinho. Só que essa aventura é em alto mar, a bordo de caiaques. Além de conhecer a história dos lugares por onde eles passam, os navegadores monitoram as águas atingidas pelo óleo. Em 2019, eles inclusive chegaram em Ilhéus e nós fomos bater um papo com eles. Viajar é sempre bom, não é mesmo? Pegar a estrada para conhecer novos lugares ou até mesmo voltar para aquele lugar que você gosta tanto. Imagina então viajar sob uma perspectiva diferente. É isso que os baianos Márcio e Hamilton estão fazendo. Usando um caiaque e um remo, eles resolveram embarcar em uma aventura. A dupla está encarando um percurso inédito pelo litoral brasileiro. Eles saíram em uma expedição no dia 1º de novembro da Baía de Todos os Santos, mais precisamente da praia do Porto da Barra, em Salvador, rumo à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Uma distância de aproximadamente 1.700 quilômetros. Aqui na Bahia, eles já passaram por Garapuá, por Boipeba, pela Baía de Camamu e agora estão em Ilhéus, hospedados em um hotel de trânsito da Marinha do Brasil. Hamilton conhece muito bem o mar. Professor de esportes náuticos há 25 anos, ele conta como conheceu Márcio e juntos trocaram um caiaque para recreação pelo caiaque oceânico, que é utilizado em alto mar. O projeto nasceu desde quando o meu parceiro Márcio Torres me fez o convite, onde eu já tenho uma escola de esporte náutico há 25 anos em Itapuã, onde eu já vinha trabalhando com esporte náutico, né? E caiaque, que chama Criação e Recreio. Aí me chamou: Amistinho, vamos em São Paulo tomar um curso para aprender a remar em caiaque oceânico, em Atibaia, isso já em 2012. Falei, eu topo. Aí nós fomos, na véspera do São João 2012, depois a gente foi para Betioga, fazer um curso de aperfeiçoamento, tomando onda na cabeça. A dupla já encarou outros desafios. Em 2014, eles remaram 400 quilômetros quando saíram de Morro de São Paulo com destino a Porto Seguro. Mas se engana quem pensa que a viagem pelo mar é fácil. Tanto é que a gente estava vindo e chegando no meio do caminho, encontramos com essa previsão desse temporal que entrou agora, dessa frente fria. Então a gente tem que estudar muito a geografia, correnteza, vento. Você tem que fazer uma leitura geográfica na hora de varar a onda, que essa é a hora mais difícil. A hora mais difícil, quem perguntar é remar, não. É justamente a hora de sair e entrar no mar. Somente na hora de sair, né? Que a gente corre o risco de onda grande, somente o litoral do Rio, onda de tombo. A gente se preocupa muito com a embarcação, né? Porque se arrebentar a embarcação, encerra a expedição. Então esse é o tempo que a gente tem que ter todo cuidado nessas horas. E tenso. E tem que estar, porque a natureza, já sabe, né? Não pode brincar, desafiar demais. O apoio está sendo de algumas pousadas, né? De amigos. A gente está entrando em contato, eles nos oferecem para a gente passar a noite na pousada, né? A Marinha do Brasil, fundamental, que se não fosse a Marinha, não sei o que seria desse projeto, está dando todo o apoio para a gente, todo o suporte. Márcio e Hamilton não embarcaram nessa jornada apenas pela paixão pelo mar. Um dos objetivos dessa expedição é mapear o litoral brasileiro bem de pertinho. Algo que só é possível por uma viagem a remo e utilizando embarcações pequenas. A ideia é conhecer a história do Brasil por meio do litoral e dos monumentos históricos encontrados pelo caminho. Nesse final de semana, eles estiveram no Rio do Engenho para conhecer um pouco mais da história de Ilhéus. Sou estudante de História da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Nós desenvolvemos um projeto científico que visa contextualizar as histórias entre a Baía de Todos os Santos e Guanabara. Então a gente começa a estudar desde os povos originais, ao longo do litoral, a chegada dos escravos africanos, dos negros escravizados, a origem deles, de onde vieram, qual cultura trouxeram, a formação ibérica, né, os portugueses e espanhóis principalmente que chegaram aqui, e desse tripé entender a formação daquela sociedade inicial, que é a Sociedade do Açúcar. Por isso que foi tão importante a gente ter ido na Igrejinha de Santana, porque a gente sabe que aqui Ilhéus ela é parte da capitania hereditária de São Jorge dos Ilhéus, foi uma das primeiras do país,
E esse engenho, que foi uma Sérgio Maria doada a Mendiçá, também foi um dos primeiros engenhos do Brasil. A gente sabe que Ilhéus não prosperou como um engenho de açúcar, né, em função dos ataques dos Aimoré, né, que eram chamados de Itapuia pelos Tupinambá, pelos Tupiniquim. Não prosperou, veio prosperar 350 anos depois com a chegada do cacau. É que é o grande desafio, né? Porque foi uma fase pouco escrita, pouco falada, e a gente se interessa muito por essa parte aqui, por essa região de Ilhéus, aqui é uma região historicamente muito importante. E além de conhecer um pouco mais da nossa história através do litoral, esses navegadores têm uma missão muito importante, viu? Eles vão realizar o monitoramento das águas das praias que receberam um óleo em 2019. Esse sensor aqui é capaz de medir 7 parâmetros físico-químicos da água, como pH, salinidade e temperatura. A gente vai acompanhar aqui agora como esse monitoramento é realizado. São 2 aparelhos. Esse é o sensor. Ele tem essa protuberância, aqui ele tem alguns elementos que faz com que os parâmetros sejam analisados. O outro aparelho é um aparelho que só apresenta no display os parâmetros passando um a um. Então primeiro ele liga, apresenta o símbolo da Rebicop, depois ele vai fazer a ligação via GPS para marcar o local onde foi feita a análise, o horário, tudo direitinho. E aqui dentro ele tem uma microcâmera que fotografa parâmetro por parâmetro, todos os dados que serão lidos e interpretados pelo pessoal do laboratório posteriormente. E uma aventura dessa precisa ser registrada, né? Mariana é uma das responsáveis por essa parte. Ela é casada com Márcio e registra os momentos de pertinho, sempre que pode, já que futuramente toda essa jornada deve virar um documentário. Então, além do suporte emocional, né? Do carinho com ele, do cuidado, eu tenho passado em alguns pontos aqui próximo de Salvador, encontrei ele em Boipeba, agora aqui em Ilhéus, e a próxima parada que eu vou encontrar ele será em Porto Seguro. E o apoio, o suporte que eu estou dando eu recolho o material de imagens, né, da expedição e levo para a edição em Salvador. A previsão de chegada no Rio de Janeiro é somente para o ano que vem. E será que os 2 navegadores já têm um próximo encontro marcado com o mar? A gente quer chegar em janeiro porque a gente sabe que é um mês assim que nos dá uma chance de passar entre Cabo Frio e a Baía de Guanabara. Aquela região ali é perigosíssima, é uma região famosa de ondas grandes, onde está situada a comunidade de Saquarema, que é considerado o Maracanã do surf. É um lugar que recebe ondas de 3 a 6 metros no inverno. Já vi verões lá inteiros, mês de janeiro, bombar ondas acima de 2 metros o mês todo. Então a gente pede a Deus que nos dê livramento, que nos dê passagem, que transforme aquele mar numa lagoa para a gente chegar em paz no Rio de Janeiro, cumprir a nossa missão. E aí depois é depois, viu? Aí só quando chegar lá, ver a família, os amigos, e comemorar, e aí depois a vida começa de novo. Que aventura! Esses 2, eles seguem pelo mar, gente, sem um barco de apoio, viu? Eles 2 aí no mar, seguindo, com a ideia, né, do projeto, catalogando, observando a questão da história, né, como a gente viu aí na reportagem, mas o que impressiona mesmo é essa coragem, essa disponibilidade, essa energia desses 2 para chegar então até o Rio de Janeiro por mar, né, a bordo de caiaques e sem esse apoio do barco. A gente tem informação de que a esposa de um deles, ela segue por ônibus, por terra, né, e aí vai registrando quando acabam se encontrando em algumas cidades do litoral. Muito bacana, que Deus proteja, que dê realmente tudo certo. E é super interessante porque a gente teve o problema do óleo nas praias do nosso Nordeste, e foi em 2019, logo depois da questão do óleo, a gente já teve o problema da pandemia da Covid-19, então essa questão ambiental acabou ficando um pouquinho abafada, mas não esquecida, viu, por pesquisadores e por pessoas como esses 2 aí que estão encarando esse desafio. Então a previsão é chegar no Rio de Janeiro no ano que vem, em janeiro, como ele disse aí, né, quando o mar ali da região de Cabo Frio e a chegada até a Baía da Guanabara
estiver um pouquinho mais calmo. Então é isso, parabéns a esses dois aventureiros guerreiros.